Deixa eu te falar que uma das coisas mais incríveis em Cyberpunk 2077 é o design, e em todos os seus aspectos, como a arquitetura, decoração, a moda e etc. Mas tem um vídeo publicado há muito tempo pela CDPR que nunca saiu da minha cabeça, 2077 com o estilo. Esse vídeo apresenta 4 estilos que ditavam o design do jogo, sendo eles o Kitsch, o Neo Kitsch, que basicamente são reflexo do absurdo, a extravagância e, sem dúvidas, é influenciado pelos anos 80 e 90. Também tem o neomilitarismo, um reflexo das estéticas futuristas e minimalistas mais familiares ali para os anos 2000, e por fim, o entropismo. Mas por que diabos entropismo? Chris, essa fita toda lá é do Tenet? Bom, é o que a gente vai descobrir. Se você não tem estômago forte, pega a bombinha. Tô brincando, mas a parada vai ficar um pouco pesada, mas vamos nessa. Esses 4 estilos são marcantes dentro do jogo, obviamente, e também não, pois eles traçam linhas tênues conforme você avança pela cidade. À noite é aquele clichê, traça características de clássicos como Blade Runner, Akira, Ghost in the Shell, Crime Zone e Robocop. Durante o dia, temos algo mais Demolition Man ou Minority Report. Mas se a gente prestar atenção, a gente pode ver como tudo se encaixa perfeitamente em relação ao tempo e também ao espaço. O kit ele está presente na arquitetura externa e interna de alguns lugares que circundam o centro da cidade, com muita interferência de neon, poluição visual, cores vibrantes, metálicas e muitos objetos de diferentes materiais e formas experimentais. O Neo Kit é o estilo mais fresco em Night City, fazendo parte da reconstrução do pós-guerra e da ascensão recente da alta classe. Ele não possui muitas referências visuais diretamente na cidade, mas é possível encontrar em prédios como no Compaq Plaza, mesmo na mansão do Carrie Eurodyne, por exemplo. Ele faz parte da elite da cidade, onde as figuras mais importantes e poderosas fazem uso dessa característica para mostrar ali o seu poder capital e também social. O neomilitarismo é o estilo minimalista presente em Cyberpunk. Tanto na moda quanto na arquitetura, ele mostra um certo tipo de imponência. Carrega também fortes influências do gótico, principalmente presente nas áreas corporativas. Esses prédios neomilitares eles possuem poucos detalhes, por assim dizer. São como fortalezas gigantescas e robustas, tal como uma vestimenta casual e formal e também os uniformes característicos desse estilo. Depois da quarta guerra corporativa em 2020, as corporações elas entraram em diferentes corridas em busca de avanços tecnológicos, migrando ali o seu foco principalmente para o uso militar, ou quase que totalmente para o uso militar. Nas décadas seguintes, isso acaba desbancando a ideia da estética sobre o uso da tecnologia e acaba voltando à ideia da utilidade e eficiência acima da estética. E então nós temos o entropismo, que é caracterizado pela pobreza, a escassez de recursos e a percepção de estilo ela deixa de ter valor, sendo substituída pela necessidade. Visualmente, a gente tem construções abandonadas ou com aspectos de abandono, o caos visual e menos saturado, carregado muito por tons de marrom, azul, amarelo e verde. Muitas dessas características estão presentes nas áreas marginais, próximas de sistemas de esgoto, de lixo e ao redor das estradas principais. O entropismo ele foi um resultado da quarta guerra corporativa, que deixou cicatrizes em todas as classes da cidade, mas principalmente nos pobres, obviamente, que foram um efeito colateral do conflito das megacorporações. Praticamente tudo nesse estilo reflete o improviso. Mas então, por que diabos entropismo? Ok, não se assuste, mas a gente tem que entender o que é entropia para pegar qual é a desse estilo. A entropia ela faz parte da física. Então a gente vai dar um tapinha rapidão só para entender mais ou menos como ela funciona, fechou? Vamos nessa. Na termodinâmica, a entropia ela é uma medida de dispersão de energia de um sistema. Você, e por sorte nem eu, não precisa entender as outras milhares de características dessa porcaria ou por que tudo isso funciona. Então, a grosso modo, é o seguinte. Imagina um copo com água e gelo em uma mesa. A diferença de temperatura entre o gelo, a água e o ambiente, que cada um dos três tem uma temperatura diferente, ela faz com que o gelo derreta, certo? Porque a temperatura externa vai ser maior do que a temperatura do gelo por si só. Então é normal, o gelo vai derreter. Ou seja, quando o gelo derrete, tem uma energia sendo dispersada. E a entropia ela serve para medir essa energia. Então,
Isso vai se aplicar a praticamente tudo. Tudo que está em movimento, tudo que tem algum tipo de gasto de energia. O sol funcionando, ele trabalhando é uma energia. As pessoas em movimento, ele tem um gasto de energia. E, de certa forma, a entropia ela consegue medir isso. Aproveitando o gancho lá do começo, falando sobre o Tenet do Christopher Nolan, que é um filmão, eu vou tentar usar ele como exemplo aqui, às vezes para quem não pescou. Mas assim, todo mundo sabe que o Nolan, ele curte brincar com tempo, espaço e outras questões da física e blá blá blá. Mas o Tenet fez com que muitos duvidassem do pump dele fazer filmes bons, até porque muita gente não entendeu. Mas na real que o Tenet é um ótimo filme, porque ele não foi feito para ser entendido por completo, acredito eu. É muita ambição do Christopher Nolan imaginar que as pessoas iriam entender toda aquela porcaria física que tá acontecendo e não prestar nada de atenção no filme ou conseguir digerir tudo ao mesmo tempo. Mas enfim, é evidente que o Tenet ele passa uma experiência, e esse é o foco do filme. A gente tem diálogo que às vezes não dá nem mesmo pra gente entender o que tá sendo dito, pois tem sobreposição de sons. E isso é proposital, porque esses sons, esses diálogos não têm importância, porque tu não tem que se preocupar com eles, mas com todos os outros elementos da cena, as expressões, as ações e os eventos. Isso que vai completar a sua experiência. Mas o que buga mesmo as pessoas em relação à entropia é aquela famosa cena da bala voltando pro pente da arma, ou quando o Edward, é ele mesmo, ele começa a andar para trás. Isso mal é explicado lá no começo do filme, trazendo uma ideia de sistemas da entropia em duas perspectivas, organizado e desorganizado. Se a gente voltar na ideia do copo, quando o gelo tá no copo e ele ainda não começou a derreter, ele tá no sistema organizado, nada aconteceu. A partir do momento que toda a reação começa a acontecer, ele começa a derreter, ele começa a desorganizar. O que acontece é que existe uma tecnologia que consegue inverter isso, fazendo com que o objeto desorganizado volte ao estado inicial. Então quando a gente vê a bala voltando da parede para dentro do pente, não quer dizer que as coisas estão voltando no tempo, mas a energia que foi dispersa e que fez tudo aquilo acontecer, ela tá voltando e consequentemente a ação do objeto está sendo ao contrário. Se você ainda não entendeu, eu não sei explicar melhor que isso, mas eu vou deixar um card aqui que pode te ajudar. E galera, nos comentários que manjar da parada também, deixa um comentário abaixo aí, vamos ajudar a galera e me ajudar também. Mas enfim, voltando a Cyberpunk 2077. O entropismo é de longe o conceito mais fascinante dos estilos, e talvez agora fique mais interessante a gente mergulhar no porquê. Abre aspas. O entropismo é o estilo da pobreza. Encontramos nas zonas abandonadas de Night City, onde a camada inferior da sociedade foi largada à própria sorte. Os produtos do entropismo são rudes, feios até, mas duráveis. Como sugere o seu slogan, é um design regido pela necessidade, não pela sua estética. Fecha aspas. Esse recorte é do Artbook Oficial, que é um livro do Cyberpunk 2077. Bom, agora que a gente tem tudo que a gente precisa, é esse pequeno trecho que serve como uma cereja do bolo. Cada área de Night City foi desenvolvida em determinado momento da sua história, normalmente resultado de guerras. Pacífica, por exemplo, era o sonho de ouro da cidade. Deveria ser construído como um polo de atração comercial e turístico super luxuoso e acabou sendo largado pelo medo da invasão do novo Estados Unidos. Depois ela foi tomada pelas pessoas que trabalhavam na construção, que não foram nem mesmo pagas pelo serviço, gerando uma gigantesca favela, basicamente autossuficiente e com seu próprio sistema econômico baseado em crimes e o mercado clandestinos e o mercado hacker, entre outros. Conforme o centro crescia com altos investimentos, a discrepância de classe e poder econômica também voava, e como esperado, a pobreza rodeou a cidade nas partes baixas, na periferia e também além, nos desertos. Como característica forte do estilo cyberpunk, a tecnologia e todo o resto que essas pessoas poderiam comprar era tudo de segunda mão, ultrapassado ou de uma origem duvidosa e sem garantia nenhuma. A estética perdeu o sentido não somente pela questão monetária, mas também pela inacessibilidade ao compatível. E assim, trapos, formas grotescas e engenhocas tomaram conta, sendo o necessário para sobreviver. Essa perspectiva carente me lembra muito o filme Chappie e também o Elysium, que são duas obras que refletem de maneira menos poluída, me refiro aos traços visuais do cyberpunk clássico, como o neon, a diferença brutal entre as classes, a opressão cultural e social e também o design, onde esse lado mais marginalizado é repleto de tons, como já falado aqui, marrom, verde, azul e amarelo. Por fim, o entropismo no jogo, ele se reflete de uma maneira filosófica ao estado social. Imagina um ecossistema financeiro que tenha um equilíbrio de mercado e que os princípios básicos dos direitos humanos existam. Tudo isso era idealizado para ser estável, para que existisse uma ordem próspera, frutífera e organizada em Night City. Entenda essa visão dessa sociedade perfeita como o estado inicial,
e a sociedade e a cidade sendo os nossos objetos ali, como o copo e o gelo. Então a economia gira, o ser humano age, como sempre, pelo bel prazer, onde os ricos querem ficar mais ricos e o pobre rala ainda mais. Então começam as ondas de desemprego, a base tem recursos primários cortados, a falta de educação coloca ainda mais pessoas na rua, sem ter o que fazer, e a criminalidade aumenta e blá blá blá, temos o cenário cyberpunk. Agora, o estado não é mais inicial. Nossos objetos mudaram e eles continuam mudando. E essas classes excluídas são como a energia dispersa, que por mais que elas tentem encontrar um equilíbrio no seu estado, elas vão sempre continuar nessa decadência devido à pressão de quem está acima, ou seja, cada vez mais e mais dispersos.